Bem-vindo, fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. Como provavelmente tu já sabe, esse mês de junho foi o mês do orgulho LGBTQIA+. Então eu resolvi dar uma pesquisada em reportagens, vídeos no YouTube, para ver o que estava se falando sobre o tema. Acabou que eu achei duas notícias bem interessantes. A primeira que eu encontrei foi essa daqui. O que é o turismo LGBTQIA+. Na reportagem, o Otávio explica que a divisão é feita por uma questão mercadológica para entender melhor o público, respeitando as especificidades daquela população e se comunicando melhor com o cliente. Então, nas palavras do próprio entrevistado, quando criamos esse nicho, não estamos segregando, mas apenas dando o nome certo a essa população que consome o turismo e indicando com quem estamos nos comunicando naquele momento, para sabermos como se comportar e se comunicar com ele. Um outro trecho da reportagem fala o seguinte: havia algumas que vendiam produtos bem específicos, como festivais, paradas, baladas e cruzeiros gays. A viagem entre iguais foi idealizada para atender o público LGBTQIA+, como um todo, e não apenas uma parte. Queríamos quebrar o paradigma de que gay só quer balada e sexo. Foi aí que eu pensei, tá meio estranho isso aí. É meio que uma piada entre os psicólogos, que quando a pessoa fala, mas não é por isso aí, tá? Enquanto ela se explica, é porque tem alguma coisa escondida ali. Claramente se trata de mais um dos famosos e reconhecidos mecanismos de defesa do inconsciente, o recalque. Mas não vou ficar pegando no pé da matéria por causa de detalhezinhos assim. Mas igual eu salvei link nos favoritos e continuei procurando. Foi aí que eu encontrei um vídeo no YouTube onde eles mencionam uma reportagem que diz o seguinte na manchete. Detalhe aqui, para quem tem um inglês bom, esse canal é muito interessante. Esses dois trazem algumas ideias bem legais nos vídeos deles, vale a pena acompanhar. Organizadores da parada gay de Seattle pedem desculpas após discussão sobre taxa de reparação cobrada de pessoas brancas. Essa reportagem ela tá bem confusa e difícil de entender, mas depois de ler algumas outras reportagens mencionadas nos links e olhar alguns tweets das instituições, o que eu entendi foi mais ou menos isso. Dois grupos LGBTQIA+, estavam organizando eventos separados no mesmo dia. Um dos grupos, o Capitol Hill Pride, reclamou para a Comissão de Direitos Humanos de Seattle que no outro evento, o Take Black Pride, os organizadores iriam cobrar um ingresso das pessoas brancas, chamando esse ingresso de taxa de reparação, e que cobrar essa taxa era discriminação. Mas a Comissão de Direitos Humanos de Seattle disse que aquilo não era exatamente contra a lei, e que eles não só não iam fazer nada, mas como eles também responderam o seguinte: gostaríamos de recomendar, se possível, que você se eduque quanto aos danos que isso pode causar à comunidade BIPOC, que é uma sigla para Black, Indigenous Person of Color, negros, indígenas e pessoas de cor, de Seattle em sua busca por um ingresso grátis para um evento que não é expressamente destinado a você e ao seu entretenimento. Encerrando ainda com essa frase aqui, ó. Se você tem problemas com isso e entenderia melhor um motivo explicado por uma pessoa branca ou uma pessoa branca que faz parte da comunidade LGBTQIA+, ficaremos felizes em colocá-lo em contato com vários de nossos aliados. Acabou que esses e-mails foram a público, publicados no Twitter, e diversas pessoas importantes da comunidade que haviam confirmado a presença no evento do Capitol Hill Pride, que é quem fez a reclamação, cancelaram a sua participação e um boicote a esse evento começou a ser organizado, favorecendo então o evento Take Black Pride, que ia cobrar essa taxa de reparação. Acabou que nessa história os organizadores do Capitol Hill Pride pediram desculpas e disseram que o e-mail não foi um ataque, e sim que tinha como objetivo promover a igualdade. Então, nessa briga de ideologias, acabou vencendo quem era a favor da taxa de reparação. Uma taxa que seria de 10 a 50 dólares, que seria cobrada apenas de pessoas brancas que quisessem comparecer ao evento, a fim de que pessoas negras pudessem participar gratuitamente do evento. Foi a leitura dessas matérias que me fez ter certeza que tinha alguma coisa aí para ser conversada.
Não há dúvidas de que negros, gays, lésbicas sofreram injustiças irreparáveis ao longo da história. Isso não tem como negar. Quer dizer, não tem como negar as injustiças, mas o irreparáveis talvez esteja aberto para debate. Essa seria uma discussão que até está relacionada com o vídeo anterior. Se tu não viu, tá em algum lugar aqui no card, mas dessa vez se usaria um conceito de justiça diferente, o conceito de justiça restaurativa, que de forma bem resumida diz o seguinte: o papel da justiça deve ser a restauração das violações, ou seja, reparação dos danos causados não somente à vítima, mas também à sociedade. Mas esse acaba sendo um debate bem complexo, porque tanto a pessoa que cometeu o crime quanto a vítima não estão mais vivos hoje em dia. Então, trabalhar com esse conceito de reparação acaba sendo algo bem difícil. E não é o nosso tópico desse vídeo. Foi conversando com alguns amigos que eu finalmente encontrei a pulga que estava atrás da minha orelha com relação a essas duas reportagens. Vamos falar de práticas versus valores. E para dar uma definição bem rápida, prática, como a própria palavra diz, é aquilo que a gente faz, a nossa ação. Já os valores são os ideais que nos guiam nessas ações, o que nos direciona. Outro valor, além da justiça, que está muito presente em movimentos sociais como o LGBTQIA+, e que é mencionado só superficialmente nas duas reportagens, é o da inclusão. Mas inclusão não está relacionado à deficiência física e à classe social? Não me parece a palavra certa nesse contexto. Bom, talvez não seja, porque nenhuma das reportagens foca nesse valor. Ultimamente a gente tem escutado muito mais as palavras justiça social, transfobia, homofobia, do que inclusão, quando o assunto é o movimento LGBTQIA+, e alguns outros movimentos sociais. Inclusive, essa é uma sigla que pode já estar desatualizada como o antigo LGBT, porque nas reportagens eu encontrei duas novas siglas, LGBTQIAP+, e LGBTQIA2S+. Mas vamos relembrar agora alguns pontos-chave das duas reportagens. A primeira delas fala sobre turismo LGBTQIA+, o nome da empresa se chama Viagem Entre Iguais, e o entrevistado diz não estamos segregando durante a fala dele. E na outra a gente fala sobre essa taxa de reparação a ser cobrada apenas de pessoas brancas, como isso gerou uma discussão se isso era discriminação ou não, e como no embate dessas duas ideologias, quem era a favor da taxa de reparação acabou vencendo. Agora, essas parecem práticas inclusivas? Não existe dúvida que a apropriação de espaços sociais e culturais é extremamente importante para uma sociedade mais igual e inclusiva. Mas no momento que usamos essas práticas como uma forma de restringir o acesso de um grupo àquele local, independente de qual for o grupo, a gente não está segregando também? Importante. Para essa conversa fluir, a gente precisa deixar de lado a ideia de procurar quem está certo e quem está errado, ou então quem é o culpado de tudo isso. Porque a gente não está falando aqui de justiça, a gente está falando de inclusão e segregação. Até porque motivos para devolver na mesma moeda ou para ir no olho por olho e dente por dente não faltam. E parte dos problemas sociais que a gente tem hoje em dia foi porque a gente devolveu na mesma moeda valores deturpados de períodos históricos anteriores. E quando a gente está falando de valores, é extremamente importante que a gente saiba não só do que a gente quer se afastar, mas também aonde que a gente quer chegar. Por exemplo, quando a gente luta contra racismo, homofobia e transfobia, a gente está dizendo que a gente não quer racismo, homofobia e transfobia. Mas a gente não está dizendo o que a gente quer no lugar deles. E lembra que a gente já conversou, a nossa mente ela não entende muito bem essas negativas. Como naquele próprio exemplo, não pensa num elefante rosa. Primeira coisa que tu pensa é um elefante rosa. Quando a gente se concentra em lutar contra o racismo, homofobia e transfobia, a gente se torna melhor em identificar esses valores, mas não necessariamente melhor em promover o oposto. Deixa eu dar um exemplo. Se tu tá dirigindo o carro no trânsito
e por algum motivo alguém te xinga. Tu xingar de volta vai fazer a discussão diminuir ou aumentar? Ou melhor, xingar de volta faz a violência no trânsito diminuir ou aumentar? Quando se trata da nossa mente, a gente está muito mais acostumado a combater incêndio com fogo do que com água. Sem perceber, a gente pode estar tentando combater um valor com ele mesmo. E por isso é tão importante estar atento não só ao combate ao incêndio, mas também se a gente está usando água para combater esse fogo. Sob essa ótica, a gente pode falar não só de racismo, homofobia e transfobia, mas também do policial que luta contra a violência com mais violência. Ou então, quando a gente preconceituosamente diz que o outro que é um preconceituoso sem nem conhecer ele. Acaba que dessa forma a gente não cria novos valores. A gente só justifica e disfarça melhor os valores antigos. E é aí que entra a parte prática, ser capaz de olhar para si mesmo e se questionar: quais valores eu estou promovendo aqui? Será que eu estou promovendo algo novo ou será que eu só estou disfarçando e justificando um valor antigo? Mas o nosso tempo já está terminando, a nossa sessão fica por aqui. Se tu gostou, compartilha, dá um like nesse vídeo. E se tiver alguma ideia de algum tema para um próximo vídeo, deixa nos comentários. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!